E aí, gente linda, vocês passaram lá nas minhas redes sociais e me viram, eu e minha família, segurando um cartão. Alguns vibraram com o Green Card, outros ficaram na dúvida, o que é isso, ela não volta mais pro Brasil. Você que estava aí na dúvida e que quer saber um pouquinho mais, até que eu recebi muitas perguntas sobre como conseguir, como que nós conseguimos o Green Card, fica aqui depois da vinheta, eu já te conto. É isso mesmo, nosso Green Card chegou, a gente tá super feliz. E eu recebi uma chuva de perguntas. Pri, como é que foi? Quem não sabia do processo migratório e até me viu, porque eles repostaram as fotos, a nossa foto no Instagram dos advogados, do escritório que nós fizemos. Então, muita gente apareceu na rede perguntando. Eu tô aqui para te contar alguns detalhes, né? É difícil, porque ficaria um vídeo de 1h30, ou sei lá quanto mais, para poder falar tudo para vocês. Mas, falando do Green Card, nós tivemos nossos motivos para sair do Brasil, já devo ter feito algum vídeo falando sobre isso, mas mais pra frente eu vou fazer de novo, não tem problema. Foi, né, realmente, infelizmente, a gente teve algumas experiências não tão boas que nos levaram a buscar um lugar mais seguro, enfim, era um outro momento. E aí, dentre tantos países, a gente resolveu vir aqui pra Flórida, onde nós já tínhamos o meu cunhado vivendo aqui com a esposa e um filhinho, 2 filhinhos. E nós viemos. Mas antes de tomar essa decisão, obviamente, eu tive que pesquisar muito. E pensar na Flórida era interessante pra gente por conta da família, por conta do clima, apesar do inglês ser um desafio, né? Mas, enfim, desafios sempre haverão, então, vambora. E aí foi que eu encontrei, depois de algumas pesquisas, eu encontrei alguns escritórios imigratórios. E dentre eles estava esse da Heyman, do Léo Freitas. Então eu entrei em contato, conversei, gostei, achei uma empresa bem humanizada, assim, uma coisa que eu prezo muito, eu e minha família. E conversei com eles e por coincidência também, eles haviam feito o pleito migratório do primo de um amigo do meu cunhado. Então, assim, era um plus a mais, mas o que conectou mesmo foi o atendimento deles e todo o respaldo que eles nos deram. Então, eles me explicaram, nós fizemos uma consulta. Nessa consulta, eles me explicaram ponto a ponto tudo que a gente tinha que fazer. Essa consulta primeiro foi uma conversa via WhatsApp, eu enviei para a direta dele, assistente dele na época, todos os meus diplomas para ver se existia chance. Eles avaliaram, existe chance, então tá, então vamos para a consulta. Mas antes disso, antes da gente realmente fazer essa consulta, eu já sabia que existia chance, ok, então eu fui e já coloquei a nossa empresa à venda, porque eu precisava, não dava para fazer as duas coisas, eu manter uma empresa lá no Brasil e viver aqui nos Estados Unidos, não era fora de cogitação pra gente. Então, nesse meio tempo, tudo acontecendo, nós fizemos a nossa reunião. Eu lembro que eu voei aqui para Miami, fui até Miami. Minha sogra veio comigo. Com certeza ela vai assistir esse vídeo, ela vai lembrar. Nós estávamos juntos, eu, ela, minha sogra e minha filhinha. Então, de vez em quando ela saía da sala para ficar com a Marcelinha do lado de fora. Era bem essa a ideia. Lógico que ela ia aproveitar com a gente, mas eu precisava muito, eu e o Flávio, a gente precisava muito ter nossa atenção focada na conversa que a gente teria dali pra frente. E eu lembro que eles passaram uma lista enorme de cartas, assim, né? Não é que é enorme, mas naquela época parecia muito, sabe? E eles fizeram toda a lista, e na saída a minha sogra ainda olhou e falou assim: Priscila, não acredito, você não tem que fazer tudo isso. Eu falei: vambora, tem que fazer. Porque, gente, um pleito migratório, vocês têm que provar para aquele país que você realmente faz a diferença. Você fez a diferença onde você mora e por N motivos, N razões, você quer mudar. Então, você tem que provar para eles que realmente é isso. E quando você é bem guiado, aquilo que é um bicho de 7 cabeças, eles cortam em pedacinhos e não fica tão ruim assim. Então, nós fizemos. Foram muitas, eu tive que mandar cartas de suporte, né, que eles chamam. Isso é até uma dica que eu dou pra vocês, tá? Eu tenho recebido também, até antes de eu ter postado que nós tínhamos o Green Card, nós tínhamos recebido, eu recebi muita mensagem, algumas pessoas pedindo até cartas de referência, mas veja bem, gente, eu fico lisonjeada, lógico, honrada de entender que hoje, mais do que nunca, né, a gente acaba sendo mais ainda referência para os brasileiros que querem imigrar, ou mesmo que estão aqui, ou que no Brasil, que querem mudar de vida, fazer algo diferente, né, se sentem inspirados. É uma honra.
Mas uma carta de suporte, você precisa conhecer essa pessoa. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui atrás das minhas, que foram inúmeras, eu fui atrás de pessoas que realmente me conheciam. Então, alunas minhas, professoras minhas, clientes minhas de muitos anos, que têm um cargo considerável, que são pessoas que têm um currículo considerável, porque isso também não é só a carta de suporte, você tem que pegar a carta mais o currículo da pessoa. Então, assim, são N detalhes, mas o bom advogado, ele vai te guiar em tudo isso. Não é um bicho de sete cabeças. É lógico que vai dar trabalho? Gente, vai, né? Tudo que a gente conquista, que realmente é maior que a gente imagina, dá trabalho, não é do dia pra noite, não é tão simples. Mas se você estiver bem guiado, você vai conseguir fazer. Então foram cartas de suporte, a gente teve que comprovar todo esse sucesso, que era esse empreendedorismo, tudo que eu já tinha criado, que a gente já tinha criado no Brasil. Então tudo isso foi feito através da ajuda deles. E eu lembro que no meio do caminho nós já estávamos aqui. Então quando a gente chegou, nós aplicamos para esse visto em determinado momento, né? Porque tem as regras certas de datas e tudo mais. E aí eles entregam pra gente um combo car, que eles chamam, que é a sua permissão de trabalho e de viagem. Ele é um cartãozinho, assim como se fosse uma identidade do Brasil, mas que ele te permite entrar de volta no país e tudo mais. E assim nós ficamos. Nós fizemos nosso processo antes da pandemia, mas nós, obviamente, né, nosso processo estava no meio da pandemia, estava em andamento, então atrasou bem, o que já era esperado, o mundo inteiro parou, não seria o meu processo que não ia parar, né? Então, mas sempre com muita paciência, tem que ter muita paciência. Se você está no meio do seu processo migratório, você está me ouvindo agora, respira e tenha paciência. Não adianta você ficar se degladiando e ligando e querendo que eles façam alguma coisa, os advogados ou a imigração. Não tem, espera a sua vez. Eu peguei bem isso, eu lembro que eu conversei com ela algumas vezes e ele disse lá, fica tranquila, deixa o oficial imigratório trabalhar. E tá tudo bem. E no meio do caminho eles ainda me pediram uma RFE. Uma RFE é um pedido de mais evidências, o que é muito comum, ainda mais naquela época, por conta da pandemia, né? Cada vez que esse oficial que analisa o nosso caso pede essas evidências pra gente, ele também ganha um tempo a mais para poder finalizar aquele processo, porque ele tem que analisar tudo da nossa vida, né? Tudo que a gente mandou ali, quem nós somos, ver se realmente nós somos tudo aquilo que nós estamos falando, que é ser, nós estamos dizendo ser. E ver todas aquelas provas são reais. Então eles mandaram essa RFE, eu tive que ir atrás de novas cartas de suporte, mas Deus é tão bom e foi incrível, porque foi ainda melhor. Nas novas cartas de suporte eu pude mostrar o quanto a gente tinha crescido nesses 2 anos que nós já estávamos aqui, 2 anos e meio mais ou menos, que foi quando a carta de suporte chegou. Quase 3. E foi ótimo, assim, eu pude mandar cartas novas de americanos, né, nativos, que já conheciam meu trabalho, médicos super renomados aqui da Flórida, também de fora do estado, que já conheciam meu trabalho, que já tinha visto os resultados. Enfim, fora a nossa empresa, né, os lucros, nós podíamos já apresentar lucros das pessoas que a gente já estava contratando, então a gente pôde provar ainda mais o nosso potencial, que não era só o que nós estávamos dizendo, né, nós já estávamos fazendo, realizando aqui, então foi ótimo. E nesse meio tempo, gente, tem que agradecer, aproveitar muito, uma outra hora eu faço um outro vídeo falando sobre isso, mas eu vou aproveitar e agradecer muito o Léo Freitas, que é uma pessoa realmente incrível. Nós nos falamos algumas vezes e eu lembro que em determinado momento eu ainda estava com combucar. E aí eu queria abrir a clínica, né? Tava muito pequeno onde eu tava. E eu liguei pra ele e falei, Léo, primeiro eu mandei uma mensagem no Instagram. Imagina, seu advogado ou CEO da empresa te responde no Instagram, tá? Igual eu também respondo meus clientes no Instagram, eu mesma. Vocês podem mandar lá, porque eu respondo. E aí eu expliquei pra ele, olha, Léo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tenho meu combucar, mas eu quero abrir um lugar maior e esse aluguel, ele tem um tempo, né, mais extenso do que eu imaginava, e eu não sei o que pode dar de errado, né, o que pode ser, me explica um pouco mais, porque chega uma hora, gente, você tá no meio, eu sei, eu já sentia que aqui era o meu lugar, mas eu ainda tava num processo, então se dá uma bugada às vezes, sabe? E pra controlar a ansiedade não é fácil. E aí ele, muito carinhoso, muito gentil, falou, vai em frente, a gente conhece, fica tranquila, o máximo que pode acontecer
Se eles negarem, a gente entra com o processo de novo, a gente tem como provar por A mais B todo o benefício que você está fazendo, sem contar os trabalhos voluntários que você tem feito para os americanos, não americanos e todo mundo que passa, né, pela sua clínica ou que conhece seu nome, fica tranquila. Então são pequenos gestos, coisas que fazem total a diferença, fez na nossa vida. E faz ainda mais, né, quando você tá em momentos assim, não é uma insegurança, mas é uma sensação diferente, sabe? Porque você tá no meio de uma coisa que vai determinar se você vai ficar num lugar ou não. E a vida já tava borbulhando e acontecendo. Então eles sempre nos deram um ótimo suporte a cada vez que eu ligava. E enfim, eu sei que mandamos lá a resposta da RFE. Eles já nos responderam com algo positivo, já pediram com uma notícia positiva, já pediram os nossos exames médicos, nós enviamos. E do nada, tempos depois, assim, a gente estava na iminência, se eu ia fazer a entrevista ou não, porque às vezes eles te chamam para fazer, era o que era comum, né, antigamente. Mas depois da pandemia, muitos casos que eles conseguem ter ali acesso e ver que são ótimos e não tem motivo, não tem mais o que, né, conversar, eles já mandam o Green Card direto. E foi o que aconteceu. Então o Green Card chegou na nossa casa pelo correio e foi um dia muito feliz, né? Foi num sábado. Eu lembro que eu tava bem cansada porque a gente tava procurando casa, os aluguéis aumentaram muito aqui na Flórida, muito, 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 assim, dobraram, literalmente. Então eu vendo essa alta, não foram só as casas que passaram a ser caras para compra, né, mas também para aluguel. E aí eu vendo isso, a gente já tava vendo casa e tudo mais, nós tínhamos visto acho que umas 4 casas aquele dia, né, pra gente poder comprar a nossa primeira casa na América. Então minha cabeça tava borbulhando de números, como que eu ia fazer, qual que era a melhor opção, e essa tem que trocar telhado e tudo mais, enfim, ou não. Enfim, e aí minha cabeça flutuando assim. Quando eu abri, eu falei, nossa, um papel de imigração, deixa eu ver. Quando eu abri, eu falei, nossa, que diferente, Flávio. Porque o Combucar dele não tinha chegado. Chegou o meu da Marcela e o dele não tinha vindo ainda. Que todo ano a gente tinha que renovar. Esse Combucar, que é o seu documento, né, pra você viver aqui e trabalhar, todo ano ele vem. E o dele não tinha chegado ainda, a gente tava esperando. Aí quando eu fui pegar, eu falei, nossa, Flávio, que Combucar diferente. Nossa, mas o seu é meio verde. Não, que? Residente permanente. Foi uma alegria. Demorou pra cair a ficha. Seu Green chegou. Nossa, permanente residente. Poxa, caiu agora! Nossa, ele chegou e o nosso... Mentira! Então chegou o dele no sábado, o meu na segunda e depois eu da Marcelinha. Foram assim, né, uma bênção em picadinhos. E foi incrível, incrível, tem sido. Então a gente tá bem feliz. O processo é um processo, não que o nosso foi extenso porque a gente teve a pandemia, né? Mas eu sei de casos que são ainda mais extensos. Não depende só do seu advogado, não depende só de você, depende também do oficial de imigração. E, gente, essa foi um pedacinho da minha história, né? Mas tem muitas outras, existem N tipos de vistos. Se você tá com... você deve estar com essa dúvida, vamos lá. O meu visto é o NIW, EB2NW, era. Que aí ele me deu, consequentemente, o direito de pedir o Green Card. Então, esse era o nosso visto. E tem vários outros, existem muitos outros. Então, tudo depende. Cada caso é um caso. Eu lembro de ter ouvido o caso de um martelinho de ouro. Imagina, ele não tinha nem bacharel em nada, ele era um martelinho de ouro. Então, ele aplicou e deu muito certo. Até com o pessoal da Heyman também. Dentistas, eu indiquei várias pessoas para ele, muitas pessoas tiveram sucesso, aquelas que não tiveram sucesso ainda estão em processo, em vias de, né, porque estão esperando o momento da aprovação, que eles ainda estão em análise.
Então, é um escritório sim, que eu gosto, que eu confio e continuo indicando. E essa foi a minha experiência. Nós estamos aqui nos Estados Unidos há 3 anos e meio. Em outubro, final de outubro de 2022, faremos 4 anos. E é com muito orgulho. Até me emociono, até é emocionante de falar, porque em 4 anos a gente aprimorou o inglês, a gente mudou de país, a gente ganhou o espanhol, né? Abrimos a clínica, contratamos pessoas, transformamos vidas aqui de clientes, de alunos, geramos, não digo nem emprego, mas são profissões mesmo, sabe? São pessoas apaixonadas pelo que fazem, que ajudam, que fazem para ajudar o outro, né? Eles ganham a vida ajudando outras pessoas. Então, é incrível poder tocar a vida de tanta gente, né? Os alunos, os profissionais que agora trabalham conosco, os clientes, as pessoas que nos seguem, que acabam tendo a gente até como referência, né? Porque imagina se a gente conseguiu chegar aqui. Eu cheguei sem inglês, eu fiz 1 ano de inglês na minha vida quando tinha 18 anos, no CNA ainda. Que aí eu ainda cabulava a aula, viu, gente? Não conte isso para os seus filhos, mas eram 2 aulas por semana. Um dia eu ficava com o Flávio, outro dia eu ia pra aula de inglês. Então assim, Flávio, meu marido. Então a gente olhar para trás, né, e ver tudo isso. Então, se a gente estamos conseguindo vencer aqui, agora já com a nossa casa, a gente tá reformando nossa primeira casa aqui, super feliz. Dia 1º de outubro a gente já entra lá pra viver. E tantas coisas, ver a nossa filha crescendo tão saudável, são tantas bênçãos poxa, a gente conseguiu fazer tudo isso aqui num país que é novo pra gente, né? Então, por que não conseguir vencer? A gente superou essas coisas, então outras pessoas veem na gente essa inspiração de poder superar e vencer ainda mais outros tipos de desafio. Então, é muito emocionante mesmo poder saber que, de alguma maneira, a gente está colaborando, né? Até mesmo com as nossas histórias, através dos vídeos. Então, é isso, que eu não vou chorar. Chega, né? Que eu já chorei muito esses dias. E tudo de bom pra vocês. Coloca aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Eu tô aqui, a gente tá aqui pra ajudar sempre. Siga a gente nas redes sociais, Priscila Iuama, @Priscila Iuama lá no Instagram. E também tem @Iuama Clinic, que é a nossa clínica também. Segue a gente aqui, deixa o seu joinha. Mande essa mensagem pra alguém esse vídeo pra alguém que você sabe que tá querendo talvez mudar de país, não sabe por onde começar. Então, ou, né, já sabe por onde começar, mas falta uma energiazinha, um empurrãozinho. Tá aí. Fica a nossa dica, tá bom? A nossa experiência. Um super beijo no seu coração e até a próxima.